Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva, abençoe, inspire. Sejam todos bem-vindos a mais esta reunião espiritual. Saudamos também a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. E obedecendo a este entendimento deste momento imperativo pelo qual estamos passando, nós aqui unidos no novo normal, mas no antigo elo de ligação com o Cristo que já nos acostumamos a ter. E é por isso que, em elevando os nossos pensamentos para o banquete espiritual da prece, vamos rogando aos benfeitores espirituais que nos envolvam nas suas luzes, na sua esfera psíquica de saúde, de bênçãos, a fim de que todo o nosso ser esteja neste momento envolto neste fluido cósmico universal, hálito de Deus, balsamizando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, abrindo os nossos centros de força para que essas energias salutares possam invadir todo o nosso eu consciencial. E desta forma, harmonizados que estamos, indo até o Senhor da vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, Pai, por tudo que nos dás, por tudo que nos deste. E que possamos realmente reverenciar o teu nome nesta noite, através das nossas melhores vibrações de amor, uns para com os outros. Que assim seja. O tema da noite de hoje versa a respeito de fenômenos renovadores, do livro Momentos de Saúde e Consciência, de Valdo Franco, Joana de Ângeles. Fenômenos renovadores. Nós estamos passando por um fenômeno grave na nossa humanidade, no nosso momento planetário, na nossa era de modificação e de evolução espiritual. É importante conceituar as situações. O que é um fenômeno? Um fenômeno é tudo aquilo que sensibiliza os sentidos ordinários de cada um de nós. Quais são os sentidos ordinários? Audição, visão, gustação ou paladar, o tato. E aqueles sentidos que não são esses ordinários com os quais nos relacionamos. Os estudiosos trabalham estes outros sentidos como uma percepção extrasensorial. E nós, cientes da realidade espiritual, dizemos que isto é patrimônio do espírito, é a realidade espiritual, porque nós somos espíritos, estamos momentaneamente em um corpo, e neste arcabouço vamos nos manifestar, vamos nos relacionar por estes 5 sentidos que expressamos aqui. Então, os fenômenos ordinários que estão no arcabouço da natureza vão impressionar estes 5 sentidos. E aqueles outros fenômenos que não sensibilizam estes 5 sentidos vão sensibilizar os sentidos da alma, ânima, próprio do indivíduo, próprio daquilo que penetra o seu ser, o seu íntimo, a sua intimidade. Porque a essência de cada um de nós é aquilo que pensamos. Por isso que o pensamento é a linguagem espiritual, é a linguagem por excelência que nos coloca em comunicação uns com os outros, encarnados e desencarnados. Apenas momentaneamente estamos usando a linguagem articulada. Se tivéssemos as faculdades destas percepções extrasensoriais desenvolvidas, estaríamos nos comunicando por telepatia, mente com mente, que irradia, que chega até o indivíduo que vai captar estas informações. Pois bem, aqui está se referindo Joana de Ângeles quando trabalha a respeito disto. Ela está se referindo ao nosso ir e vir nessa romagem no retorno à casa do Pai, porque nós reencarnamos e uma vez no vaso da terra, aqui, nós estaremos nos relacionando uns com os outros, obedecendo a um pacote
que o senhor e a senhora assinou sim lá do outro lado da vida, naquele espaço de tempo em que nós chamamos de erraticidade, que é um espaço de tempo aguardando uma encarnação e outra, e lá do outro lado da vida nós assinamos algumas promissórias. E nos esquecemos, pelo véu do esquecimento, aquilo que pactuamos com os nossos amigos espirituais, com aqueles a quem agredimos em outras existências, conosco mesmos, que identificamos as torpezas de outra vida e pedimos uma oportunidade de reajuste com a lei que está gravada onde? Na consciência. Não é Deus que instaura o tribunal da Santa Inquisição na vida de cada um de nós quando nós transgredimos. Nós estamos respondendo por aquilo que fizemos no passado e, quiçá, temos a obrigação de não deixar esse fardo mais pesado do que ele já é quando chegamos, através das nossas atitudes e das nossas relações interpessoais. Quando Joana traz-nos a reflexão a respeito do que vem a ser este fenômeno, a que ela está se referindo, irmão, irmã, o fenômeno é a vida. Porque é a vida que renova a nossa existência anterior. Estar na vida agora é o fenômeno renovador que vai fazer com que nós tenhamos condições de granjear um futuro luminoso, de conquistar um eu consciencial florido no futuro. É por isso que o Cristo Jesus de Nazaré prega o tempo todo a linguagem do amor, plantando a existência atual no reflexo futuro que nós teremos, bom ou não bom, mediante aquilo que a gente fizer no agora, ou seja, entender o passado, executar bem o e no presente, consequentemente, vai nos dar um futuro que vai ser a colheita daquilo que a gente semear agora. Olha que fácil a receita da felicidade, não? Se fosse tão fácil, nós não estaríamos aqui. Num momento de expiação coletiva, num momento de transição, tentando nos melhorar. E olha que coisa curiosa, não? No momento em que as pessoas ficaram enclausuradas dentro das suas casas, as coisas começaram a complicar. Manifestou-se a síndrome do porco-espinho. Sabe qual é a síndrome do porco-espinho? Se nós colocarmos vários porcos-espinhos no ambiente recluso, eles vão começar a se agitar, vão começar a se eriçar, e os espinhos deles vão começar a cutucar um e o outro, e eles vão se machucar. E nós experienciamos isto neste momento. Já no período pós-pandemia, no período pós-pandêmico, nos países que já enfrentaram a primeira onda e agora estão enfrentando a segunda onda e a terceira que vem por aí, já existem pesquisas evidenciando que nesses lugares a taxa de suicídio aumentou. A quantidade de depressivos ansiosos também. O número de divórcios teve um salto exponencial. E a violência doméstica também aumentou, graçando em todos os países. Que coisa, não? Mas as pessoas ficaram em casa. E o que aconteceu? Nós nos esquecemos de olhar um para o outro, de nos amar, porque nós acordamos cedo, atabalhoados, não tomamos café, pegamos o coletivo ou o carro, esquecemos o filho lá na escola. E oramos a Deus que ele volte da escola no final do dia banhado e alimentado, porque não dá muito trabalho para ensinar nada. Aí o que aconteceu? As crianças ficaram em casa. Os pais estão em home office. Ninguém consegue sair para fazer mais nada porque o consumo alimenta a carência existencial de cada um de nós. Coisa muito interessante, não? Quando deram autorização para as pessoas irem para os lugares de consumo, tinha fila para as pessoas chegarem e ficarem ali. Algumas testemunhavam, não, eu não vou fazer nada, não, só quero estar aqui nesse ambiente e comprar uma coisinha. Compra uma coisinha e morre com o vírus, chegando além como suicida. Quantas coisas acontecem e nós não percebemos no dia a dia, e estarmos muito próximos uns dos outros agigantou as iniquidades de cada um de nós, as individuais e as sociais também. E Joana de Ângeles nos faz esta reflexão
É lógico que ela não está falando para o período pandêmico, ela está falando para a humanidade que somos cada um de nós. Mas cala fundo neste momento que ela chama como reflexão a respeito das nossas atitudes, do nosso ir e vir, queridos, queridas. O Cristo já saiu da cruz há muito tempo. Ele já apareceu para cada um de nós em roupagem perispiritual após a crucificação, quando ele aparece primeiro ali para a mulher que tinha sido pega lá atrás em flagrante adultério, é aquela que estava chorando lá à beira da tumba do Cristo. Quando ele sai em corpo perispiritual, ele pergunta: mulher, por que choras? E aí cada um de nós pode se assemelhar ali, mulheres, homens, por que choram? Nós estamos hoje pranteando porque nós nos desvirtuamos, nós nos esquecemos que o Cristo está vivo e que Ele quer o nosso testemunho e a nossa parceria para que a boa nova, a boa notícia, seja implantada na face da terra, porque ela ainda não foi implantada. Nós temos muito conhecimento, muita informação, lemos bastante, mas sabedoria não é isto. Sabedoria é justamente aliar a asa do conhecimento, a informação, a vivência, com aquilo que é a ética, a moral. E o que é que dá corpo para isso? O que é que está no meio dessas duas asas? É o amor. Nós falamos a respeito disso o tempo todo, e aí não estou colocando este humilde que vos fala, e sim as pessoas que entendem muito bem desta temática, que não é este humilde aqui, mas os pesquisadores. Fazer o bem, desculpem o trocadilho, faz bem. Amar imuniza as pessoas das doenças psíquicas que estão aí. Ansiedade, depressão, pânico, todos os transtornos pelos quais estamos adoecendo e se agigantaram neste momento. E aí Joana vem nos trazer a profilaxia do pensamento positivo. O pensamento positivo no entendimento daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia diante das agressões que recebemos. Às vezes estamos no trânsito e alguém vem e nos fecha. O que a gente tem que fazer? Vai com Deus, meu irmão, Jesus te acompanha. Não entra na sintonia da coisa negativa. Está ali o Senhor. Hoje isso diminuiu bastante porque tudo está online, não é assim? Mas lembrem naquela época antes da pandemia, o Senhor e a Senhora lá na fila do banco, não é? Aí tem alguém ali esperando, guardando a vaga para alguém. Na hora que o Senhor vai chegar e vai entrar, chega aquele menino que trabalha como office boy com uma penca de boletos para serem pagos na sua frente. Aí o Senhor e a Senhora vibra amor para aquela criatura. Não é assim? Aquele chefe que está ali, a gente percebe quando existe a situação da coação moral, não é do assédio, mas quem é que vai enfrentar o líder que está assediando moralmente, precisa do emprego? Vibra amor para ele, vibra amor para a esposa querida, para o filho problema, para a sogra querida, para o sogro querido, para o cunhado. Olha só o treinamento do dia a dia. Está todo mundo em casa agora, tem que vibrar. E aí existe uma lição do Lísias, lá em André Luiz. Eu sempre uso esta imagem, que é a água santa da paz. Quando André Luiz chegou lá, na enfermaria espiritual, o Lísias, o enfermeiro querido, companheiro, na hora em que André Luiz começa a lamuriar, a fazer o petitório das lamentações, ele pega um copo com água e dá para André Luiz. E fala assim: beba, coloca na boca e deixa um pouquinho. O que é isso? É remédio. É a água santa da paz. Quando a gente começa a falar demais, a lamuriar demais, ou quando alguém quer arrumar alguma situação complicada, imagina isso, meu irmão, minha irmã. A água santa da paz. Coloca na boca, mentalmente. Faz o que Joana de Ângeles orienta. Para, reflita, sintoniza as energias etéreas e sutis, que é para ter condições de refletir, para que a sua fala seja a mais correta possível, levando as energias de resolutividade para aquela situação, executando um fenômeno renovador naquela que seria uma provável discussão. A gente saiu da sintonia, reverteu uma questão e propiciou que no momento oportuno haja uma
porta, uma janela para o diálogo, para a conversa, para o entendimento. Porque se nós não nos entendermos, a proposta do Cristo não está valendo. Se ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante, o que nós estamos fazendo que não copiamos este modelo? Aí os senhores e as senhoras vão falar assim, mas é difícil copiar o Cristo. Quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil fazer o bem? Quem falou que é fácil não aceitar a propina? Quem falou que é fácil não agredir a outra pessoa que pensa de maneira diferente da gente? E está aí um movimento social mostrando isso em todos os cantos do mundo. Não é o Brasil que está polarizado, o mundo está polarizado, obedecendo a um influxo energético do quê? Dos habitantes do planeta que somos todos nós. A esfera psíquica do planeta, ela reflete aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos. E se quisermos mudar o status quo do planeta e temos condições para isto, é só modificando inicialmente o nosso pensamento e as nossas atitudes que nós vamos voltar a um padrão de equilíbrio que favorecerá que estes miasmas pestilentos, essas verdadeiras larvas fluídicas, comecem a deixar de pulular e habitar a psicosfera do nosso planeta. O que mais é interessante de se mencionar, no momento em que nós nos dedicamos, nos entregamos à prática do bem, e aí não é um ideal de santidade não, meu irmão, minha irmã. Não sejamos hipócritas. Essa questão aí começa lá em casa. Não adianta o indivíduo, eu vou ao centro espírita, eu estou ali no trabalho evangélico, mas em casa é um ditador. Não está adiantando. Nós temos que ouvir as pessoas que são a humanidade mais próxima, lá no serviço, líder e liderados, todos juntos ali, evoluindo, procurando melhorar. Ou seja, se nós evocamos neste momento que o pensamento é a linguagem universal e as nossas atitudes são justamente veículos que vão propiciar este fenômeno de renovação, por que nós não conseguimos colocar em prática? Por conta do nosso orgulho. E aí, quando Kardec evoca isso na literatura espírita, que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, é porque nós não queremos admitir a nossa imperfeição, a nossa pequenez, as nossas dificuldades. Seja honesto, quem é que gosta de ser apontado numa falha? E um de nós gosta de ser criticado. E aí inventou-se, mas é crítica construtiva. Crítica é crítica e ponto. A destrutiva ninguém gosta mesmo. Nós procuramos evitá-la. Olha, o seu projeto está maravilhoso, mas aí você já começa a ficar inquieto, não é? Mas não estava maravilhoso? Por que tem um mas? Estou entregando tão bem, não é? O esposo não consegue, não sabe nem cozinhar um ovo cozido. Aí ele se dignou fazer uma comidinha. Esposa querida, aceita aquele arroz gororoba que ele fez. É a primeira vez, ele está tentando. Aí homeopaticamente vai ensinando, vai melhorando. Tem pessoas que não sabem fazer realmente. Se a gente se educa, a gente tem o quê? Aquela parcela de doçura, de carinho, de respeito com aquele que não sabe fazer. Daqui a pouco ele vai estar melhor que aquele televisivo lá que ensina as pessoas a cozinhar. Vai pegar gosto. E quantos cozinheiros e cozinheiras de mão cheia apareceram agora na época da quarentena? Quantos dotes apareceram? Fenômenos renovadores na vida de cada um de nós com coisas simples. Nós ficamos esperando que os fenômenos renovadores sejam encarnar na sua casa um Isaac Newton, um Einstein. Não. Vai ser o senhor e a senhora simples fazendo coisas simples no dia a dia, que vai executar esse épico de modificação da sua vida e da vida das pessoas que estão ao nosso lado. Sendo carinhoso, atencioso, é lógico que, às vezes, nós nos comportamos como verdadeiras ervas daninhas, porque nós não estamos o tempo inteiro executando aquilo que o Cristo Jesus de Nazaré nos conclama, que é o vigia e ora.
Até para isso, Joana de Ângeles tem um lenitivo. Joana de Ângeles era uma psicóloga transpessoal. Estas séries do Divaldo Pereira Franco são extraordinárias. Eu, particularmente, sou apaixonado por uma quadrilogia que é de psicologia transpessoal o tempo inteiro. O Homem Integral, Plenitude, Ser Consciente e Autodescobrimento. Leiam estes livros. São extraordinários. Em específico, esse que estamos abordando aqui é magistral. E quando traz essas características da transpessoalidade, estamos aqui, eu com o meu entendimento, o senhor e a senhora aí com o seu entendimento, e aí na hora em que nós misturamos tudo isso e nos amalgamamos, nós nos misturamos e com essas informações nós fazemos as informações do coletivo, coração com coração, alma com alma. Isso não quer dizer que a gente tenha que concordar o tempo todo, inclusive na divergência, quando a gente conversa, consensa em nome da ética, em nome do amor, em nome do respeito. Isto atesta um processo de engrandecimento dentro da sociedade. A sociedade que não consegue falar, que não consegue falar, conversar, se expressar, respeitando os diferentes, as diferenças, ela não está preparada para Jesus. Ela não está preparada para os grandes avatares disseminarem os seus conhecimentos. Porque os grandes avatares já vieram e estão aí. E o que estamos fazendo com a humanidade nos diferenciando tanto, achando que na clausura das nossas casas, com cerca elétrica, muro alto, com segurança, estaremos sem violência? A violência vai continuar nos visitando, porque ela entra dentro das nossas casas através da internet. O senhor e a senhora sabe aquilo que o seu filho e a sua filha estão vendo lá no quarto escondido sozinho? É para refletir. Será que as informações que nós passamos para as crianças vão dar condições de elas realmente estarem no mundo se protegendo, porque ele entra nas nossas casas de maneira muito diferente que em outras épocas? Vem muita coisa boa, é verdade, mas vem muita torpeza também. Estamos ali preparados, como Joana de Ângeles fala, executando a profilaxia dos bons pensamentos, fazendo esse fenômeno renovador acontecer de maneira pedagógica dia a dia. Num bom dia, vamos tomar o café juntos. Ah, mas não dá para tomar o café junto todo dia, porque é aquela correria. Mas que pelo menos no final de semana sentem um ao lado do outro, à frente do outro, para saber como é que foi a semana. Ou no final do dia, conversarem, enfim. Ou seja, tudo isso faz com que a gente comece a repercutir o Deus em nós, não que nós sejamos Deus, mas aquilo que de bom nós temos para oferecer ao outro. É por isso que o Cristo fala, e eu não estou falando no passado, ele fala porque o Cristo está vivo aqui hoje, neste salão. Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que não se pega um candeeiro e se coloca embaixo da mesa, mas sim no velador, no alto, para que ilumine a todos que estão em casa. Então brilhe vossa luz. Meu irmão, minha irmã, já passou da hora de a gente fazer brilhar a nossa luz. E isso não é com vaidade, não é querendo ter likes aí, ser seguido por milhões. Não. Isso é ser o melhor possível para a pessoa que sofre ao seu lado. Se tem condições de arregimentar milhares de pessoas ao seu redor, no ofício fecundo da tarefa do bem, que o faça. Aí é obrigação, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, muita responsabilidade quando conduzimos massas, pessoas. E isto vai justamente ao encontro, vai junto à pessoa que entendeu a mensagem, que entendeu a que veio. E tudo isso vai nos dar condições de quê? De sermos espíritos melhores, de sermos espíritos completistas ao final da existência. O que nós queremos para a nossa existência? Completar a existência e olhar para trás e percebemos que fizemos muito mais coisas boas que não boas. Copiando o Agostinho, existe uma sentença, 915, se eu não estou enganado,
em que Kardec pergunta qual é o mecanismo capaz de alavancar o processo moral e evitar a nossa ligação, a nossa propensão ao mal. E aí ele fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isto, queridas e queridos, diz respeito a quê? A cada um de nós estar diante do seu processo evolutivo, enfrentando-se, melhorando-se, procurando esta melhoria contínua, indo no caminho para dentro de si, para que em se percebendo, em se conhecendo, nós tenhamos condições de reverenciar o nome de Deus. De que maneira? Sendo fraterno, sendo amigo, sendo o melhor possível para as pessoas que estão ao nosso lado. É isto que vai nos fazer espíritos completistas ao final da existência. E o que a doutrina espírita faz para cada um de nós? Nos ensina, nos mostra que a realidade espiritual, porque nós somos espíritos, a realidade espiritual inconteste, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, esta questão de coisas que são pilares da doutrina espírita, nos dão sustentação para o enfrentamento diário e nos dão consolo de que nos encontraremos com as criaturas do outro lado da vida após o término desta existência. Ou seja, a concepção da vida futura, concluindo com Joana de Ângeles, nos dá a certeza inconteste de que os nossos atos do passado estão sendo corrigidos no agora e irão projetar um futuro luminoso. E neste futuro luminoso não tem pranto nem ranger de dentes, tem alegrias. É isso que a gente tem que chegar e entender. E aí é um desafio. Por que não trazer estas alegrias para o nosso momento atual? É lógico que nós não temos felicidade absoluta na existência terrena. Nós temos felicidade relativa, sim. É muito bom nos curarmos de uma doença implacável. É muito bom a bênção da casa própria quando tantos não têm. É muito bom o pão de cada dia na mesa, os filhos, as filhas ao lado. É muito bom estar aqui numa reunião espiritual. Quantas pessoas não têm esta oportunidade agora porque estão nos leitos de dor, sofrendo? Quantas não têm um lar? Quantas estão desempregadas? Quantas estão sozinhas? E nós temos que vibrar por todas elas por amor, não por obrigação. Então é felicidade relativa, sim, isso o que temos quando enfrentamos os nossos desafios com resiliência, que é a capacidade de transpor os obstáculos, e conseguimos exercer esta revolução em nossas vidas, esta renovação mental, este fenômeno regenerador que se chama busca da felicidade. Porque o Cristo veio ao mundo para dar cumprimento à lei e aos profetas e para nos ensinar o caminho da felicidade. Se a imperfeição nossa de cada dia nos visita, é por nossa conta. Não que Deus tenha criado as imperfeições. As imperfeições são meios, caminhos que o mundo com esta característica, com este status que estamos evidenciando, que é o nosso mundo, acaba impondo. É por isso que neste momento de transição estamos num verdadeiro caldeirão fervilhando de ideias, conceitos do passado que estão sendo antagonizados por ideias progressistas, fazendo alusão àquela parte da nova geração de O Livro A Gênese. Então a gente conclui trazendo para cada um dos irmãos que este fenômeno renovador está acontecendo agora, no momento histórico do processo evolutivo da nossa humanidade. Sempre aconteceu no seu íntimo, no seu coração. E neste momento estamos diante de uma oportunidade coletiva de darmos um salto qualitativo no caminho de retorno à casa do Pai. Não percamos a oportunidade disto. É para isto que estamos aqui. E desta forma é que nós vamos nos posicionarmos
de maneira mais tranquila, de maneira mais equilibrada, para que este momento transcorra com mais paz, embora todas as dificuldades e sofrimentos, mas que mantenhamos o equilíbrio, mas que mantenhamos a estatura espiritual, porque há um direcionamento em torno de tudo isto. Que Jesus nos abençoe, ampare e inspire. E obedecendo a esta nossa sequência de estudo e de trabalho, em que evocamos a presença dos bons amigos espirituais aqui ao nosso lado, potencializando as nossas energias, as nossas vontades, falamos de pensamento, de renovação, de fenômeno. Executemos agora neste momento o fenômeno da doação. Busquemos no íntimo dos nossos corações aquilo que de melhor nós tenhamos em nome das vibrações. Vibremos muito amor para todas as pessoas que estão no fronte de combate deste momento tão grave da nossa humanidade. Direcionemos energias de socorro, de refazimento espiritual, de estrutura psíquica, a fim de que tenham equilíbrio, a fim de que tenham saúde mental no enfrentamento deste processo de desencarne coletivo pelo qual estamos passando. Vibremos. Vibremos também para todas as famílias que ainda não encontraram o Cristo Jesus de Nazaré nas suas atitudes. Vibremos calma, tranquilidade, paz. Que pai e mãe consigam olhar as suas crianças em casa com mais tranquilidade. Que consigam congregar aqueles que estão ao seu lado com mais equilíbrio. Vibremos saúde mental para todas as famílias. Vibremos agora por um amigo ou um irmão que vem através do nosso pensamento. Tranquilidade, saúde, paz, alegria. Vibremos. Deus nosso Pai, Criador, Senhor da vida, que nos encontramos reunidos em Teu nome e agradecidos estamos pela presença e sustentação e por sentirmos a presença do Cristo Jesus de Nazaré aqui ao nosso lado. Conduza-nos em paz aos nossos lares e que estejamos neste momento em Teu nome, Pai querido, fortalecidos e revigorados, porque estamos diante de Ti. Assim seja. Nós teremos na próxima semana o tema da palestra A Vida e a Morte, do Livro dos Espíritos, questões 68 a 70. Nós agradecemos ao público presente e aos internautas que nos ouviram nesta noite.